Noite linda para vocês que acompanham a Notícia para Trabalho. Estou eu aqui, o Ricardo Esma, da Evolução e Impressão Gráfica. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado pelo convite. E onde e quando surgiu a primeira gráfica? Bom, eu estou no ramo da gráfica desde 1997, né, final de 97. Morava no interior do Rio Grande do Sul e lá, numa cidadezinha pequena, a gente começou a lidar com esse ramo, com alguns clientes lá que lidavam com silkscreen, e eu fazia arte para eles. A gente veio em 99 para São Paulo e eu continuei lidando com artes gráficas aqui. Teve um tempo que eu me afastei da área gráfica, foi de 2005 a 2019, e estive fazendo outras coisas, cursei teologia no UNASP, e depois voltei para a área gráfica. E então, estamos aí com a Gráfica Rápida Online, desde 2023. Bacana, bacana. E quando surgiu o papel? Bom, o papel ele foi criado há muito, muito tempo atrás. Na verdade, foi mais de 1000 anos antes de Cristo, né? Foi o Antigo Egito que criou o papel a partir de uma planta que dá lá no banhado, lá nas margens do Rio Nilo, chamada papiro. E essa planta, então, eles pegavam, trançavam para confeccionar o papel. E ele foi usado durante muito, muito tempo, até que o povo da Grécia começou a fazer a partir de peles de animais. Mas isso não virou muito, que continuou sendo usado até os dias de hoje, é o papiro. E depois evoluiu, né? Se transformou nessa folha lisinha que nós conhecemos. Bacana, bacana. E a evolução da impressão ao longo da história? Então, se você for pensar em termos de impressão, o primeiro tipo de impressão que foi criado foi a xilogravura, também criada há milhares de anos atrás. Então, a xilogravura, ela consiste em você esculpir na madeira aquilo que você não quer que vá ser impresso. Então, você coloca depois na tinta e você bate assim. Esse tipo de impressão é usado até hoje. Nós conhecemos como carimbo, a xilogravura. Bacana. Depois houveram outros tipos de impressão, como o silkscreen, né, que no caso é feito através de tela. Depois veio ali a tipografia, o offset, e hoje nós estamos na área da impressão digital, né? Então nós temos hoje uma evolução do Isso já são os processos de impressão gráfica. Isso. Bacana, bacana. E o que é o design gráfico? O design gráfico é a área da ciência que lida com o desenho. Então existe uma área chamada design, e esta área está ligada a diversas áreas. Então, por exemplo, você tem a arquitetura. A arquitetura é a área do design que lida com edificações. Você tem o estilista. O estilista é o designer que lida com vestuário. E assim por diante. Você tem o cartunista. O cartunista é o designer que lida com desenhos de pessoas, aqueles desenhos animados, né? Então, o designer, ele lida com essas coisas. O design gráfico, ele lida com o desenho em relação a impressos. Então, o que é o design gráfico? O design gráfico é aquele profissional que vai lidar com
desenhos, textos e compor uma peça que vai fazer com que a propaganda da empresa seja mais bonita e seja atraente para o cliente. Bacana, bacana. E quais os sistemas de impressão gráficos usados atualmente? Atualmente, nós temos aí como meios de impressão o offset. Então, os outros tipos de impressão, eles praticamente caíram em desuso, né? Então, hoje, o offset ele foi criado mais ou menos no início do século XX. Então, você fazia a impressão num papel vegetal, fazia a transferência para uma chapa, né? E ali, então, colocava na máquina offset que fazia impressão. Hoje você tem o CTP, Computer to Place, que é um processo onde você imprime diretamente na chapa, sem fotolito e sem papel vegetal. Então vai direto do computador para a chapa que vai na máquina. Então facilita muito o processo de impressão. Então esse é o processo que é usado hoje, né? E também a impressão digital está evoluindo, onde você tem como se fosse uma impressora laser, só que você tem máquinas grandes de impressão digital, tão grandes quanto a offset. Uhum. Então, você tem ali um processo de impressão que vai do computador direto para a máquina e ela faz a impressão sem precisar de uma chapa. Bacana, bacana. Eu falei com o Ricardo Elsman, designer gráfico. E como é que a gente faz para saber outras informações? Então, nós temos o site graficarapidaonline.com.br, né? Temos também os telefones da gráfica. Fala o WhatsApp para a gente. Então, o WhatsApp da nossa gráfica é 11 978 29 6248. Se você quiser entrar em contato conosco e solicitar um orçamento, basta você nos mandar uma mensagem. Foi um prazer receber você aqui, Ricardo. Agradeço muito por participar das câmeras. Peço que seja Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui, a frente da vermelha de comunicação, levando informações que transformem. Tchau! Tchau, obrigado.